No vídeo de hoje eu vou falar sobre trabalhar em casa. E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre os pontos positivos e negativos de se trabalhar em casa. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de te convidar a assinar o nosso canal. Tem um íconezinho mais ou menos ali naquele canto. Clica lá, assina, aproveita já, ative as notificações para ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Diogo Moita e eu trabalho com maquetes eletrônicas já faz uns 15 anos. E boa parte desse período foi trabalhando em casa. No total foram 10 anos trabalhando em casa. Então eu acho que eu consigo falar um pouquinho sobre essa experiência. E como eu sei que isso é muito recorrente aqui no nosso nicho, para quem trabalha com projeto, para quem trabalha com maquete eletrônica, é muito comum essa história de se trabalhar em casa. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os pontos positivos e negativos de se trabalhar em casa. E eu gostaria de começar falando sobre os pontos positivos, que são vários. Primeiro ponto positivo de se trabalhar em casa: é muito gostoso trabalhar em casa. Você está 100% à vontade trabalhando em casa. Esse ponto pesa muito. É muito bom trabalhar em casa. Outro ponto positivo: custo operacional baixo. Imagine você que para trabalhar em casa você só precisa de uma conexão à internet e provavelmente você já tem uma conexão à internet. Que custo que você vai ter a mais? Você vai ter que dar uma melhorada na sua internet, o que não vai ser nada mal para você. Você vai adorar dar essa melhorada na sua internet e vai aumentar um pouco a sua conta de luz, meio que só, porque no resto você só vai economizar. Você vai economizar com alimentação. Não existe alimentação mais barata do que essa que você tem na tua casa. Você vai economizar com transporte. Você não precisa se deslocar para trabalhar, que é maravilhoso, principalmente para quem mora em grandes centros urbanos, tipo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. A galera gasta muito dinheiro com transporte. Tem trânsito, você fica com o carro parado queimando combustível, então tem que pegar ônibus e metrô. É complicado. Outro ponto: você não perde tempo se deslocando. Para quem mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, isso daqui é crucial, porque você pega uns congestionamentos de 2 horas, você fala, não vale a pena sair de casa para trabalhar. Esse é um ponto super positivo. Outro ponto que a gente economiza muito é com vestuário. Imagine você que trabalhando em casa, você não precisa comprar roupas boas para ir trabalhar. Não, se você quiser, você pode trabalhar de pijama. Não aconselho trabalhar de pijama, mas se você quiser, você pode trabalhar de pijama e pantufa. Trabalhar em casa é algo extremamente econômico. Um último ponto positivo que eu gostaria de lembrar dessa história de se trabalhar em casa é que você tem mais tempo para você. E eu acho que isso é uma das coisas mais valiosas da vida. Tempo é mais valioso do que dinheiro. Imagine aqueles executivos de sucesso que ganham assim uma fortuna, tem um salário altíssimo, mas o cara não tem tempo para nada. Ele não vê a família, ele não tem tempo para descansar, não tem tempo para nada. Então toda aquela grana assim é boa, é bom para a família dele, mas para ele mesmo não é tão bom assim. E trabalhando em casa você não gasta tempo com deslocamento, você não gasta tempo com um monte de coisa. Então você acaba tendo mais tempo para você. Isso é um ponto super positivo de se trabalhar em casa. Agora vamos falar dos pontos negativos de se trabalhar em casa, que também tem vários. Primeiro ponto negativo de se trabalhar em casa, que era uma coisa que me afetava muito: as pessoas não respeitam quem trabalha em casa. Eu e a minha esposa, a gente trabalhava em casa, os dois trabalhando em casa com alta produtividade, estava impactando a vida de milhares de pessoas trabalhando em casa, mas estava. E aí os nossos vizinhos lá do prédio que a gente morava, eles achavam que nós éramos irmãos e que a gente tinha um pai que nos financiava. É sério. Era uma falta de respeito muito grande, assim, porque é impossível, né? Ter duas pessoas trabalhando, morando naquele apartamento. Confesso que era um apartamento legal, só tinha família morando naquele prédio e tal. Como pode? 2 jovens bancando aquele apartamento, ficando em casa o dia inteiro. Isso não entrava na cabeça das pessoas. A falta de respeito é muito grande. E isso não é só dos vizinhos, não. Vem também daquelas pessoas com quem você convive, dos seus amigos, dos seus companheiros, do seu pai, da tua mãe. A galera costuma não respeitar quem trabalha em casa. Daqui a pouquinho eu vou falar o que a gente pode fazer para tentar minimizar esse problema, tá bom? Então assiste até o final que eu vou dar algumas dicas para você minimizar esse problema. Outro ponto negativo de se trabalhar em casa: promiscuidade, tá? Eu chamo de promiscuidade porque você começa a misturar a tua vida pessoal com a tua vida profissional. Isso não é bom. Imagine que agora eu acabei de passar por um período que eu fiquei sem notebook. Eu só tinha um desktop para trabalhar aqui no escritório. Então o meu horário de trabalho
era o período que eu ficava aqui no escritório. Terminou esse período, eu ia para casa e lá em casa não tinha computador. Então, aquele meu momento lá em casa era para ficar com a família, era para curtir com eles. E, nossa, foi extremamente saudável. O que eu percebi? Primeiro que eu comecei a dormir melhor. Como eu não levava trabalho para casa, meu cérebro ia desacelerando e na hora que chegava o momento de ir para cama, eu já estava mais tranquilo, eu conseguia dormir melhor. Quando eu levo o notebook para casa, eu fico trabalhando até o último minuto. Então eu deito na cama com a cabeça a milhão, assim. Então eu dormia um pouco pior. Então aquele período foi muito bom, cara. Outra coisa boa, eu tinha um momento de mais qualidade com a minha família. Enfim, e aqui no escritório eu me distraía menos. Por quê? Porque eu tenho apenas 8 horas para fazer tudo que eu tenho para fazer hoje. Não tinha distração nenhuma. Comecei a negligenciar o WhatsApp, comecei a negligenciar Instagram, comecei a negligenciar tudo quanto foi rede social. Por quê? Porque eu tinha que realizar todas as tarefas naquele momento que eu estava aqui. Chegando em casa eu não ia ter computador, então eu precisava fazer tudo que eu tinha aqui. Foi positivo. E trabalhando em casa tem exatamente esse problema. Você começa a misturar o tempo pessoal com o tempo profissional e isso não é nada legal, não é nada legal. No meu caso teve uns períodos que eu comecei a varar à noite. Meu cérebro entendeu que eu podia varar à noite. Durante o dia eu já tinha uma produtividade mais baixa porque eu sabia que eu ia dar um gás durante a noite. Definitivamente não é bom e eu chamo isso de promiscuidade. Então essa mistura de vida profissional com vida pessoal não é nada positivo. Um outro ponto negativo de se trabalhar em casa é receber clientes. Se você recebe cliente, é complicado receber em casa. Não dá para receber em casa? Dá para receber em casa sim. Tem que ter uma casa apresentável e o seu cliente tem que ser um cliente mais informal, um cliente que tope esse tipo de coisa. Porque se você tiver um cliente mais formal, um cliente mais sério, definitivamente não convém receber em casa. Ainda mais se você tiver uma casa bagunçada, uma casa zoada. Não dá para receber cliente em casa bagunçada. Convém você alugar um espaço num cowork ou então ir em um café, encontrar o seu cliente em um café, fazer alguma coisa desse gênero. No meu caso, eu recebia muito pouco cliente. Das poucas vezes que eu tive que receber cliente, eu ia num France Café que tinha do lado da minha casa e a gente conversava ali no café. Eu recebi um cliente só uma vez na minha casa e não foi uma experiência legal. Uma vez não, minto. Foram 2 vezes. Na primeira vez eu tava lá conversando e era um cliente um pouco sério. Apareceu o meu irmão ali no fundo, ele tinha acabado de acordar, isso já era, sei lá, 11 horas da manhã, ele tinha acabado de acordar, tava todo amassado, assim, aquilo pegou mal. E uma outra vez, era um cliente jovem, era um cliente mais informal, então tá tudo bem, a gente conseguia receber aquele cara em casa. Mas eu sei que em uma das vezes a empregada passou roupa, pegou a pilha de roupa e deixou no sofá que ficava no escritório. O meu guarda-roupa era no escritório e ela botou do lado do sofá e tinha cueca, meia. A Natália que ia conversar com aqueles clientes e eu não tava em casa naquele momento e ela chegou lá no escritório com os clientes e tinha uma pilha de roupa com cueca e com meia em cima do sofá. Pegou muito mal. Então receber cliente em casa é uma coisa delicada. Se você precisa receber muito cliente, convém pensar na possibilidade de ter um espaço ou de ter um esquema para receber esses clientes. E um último ponto importante que eu gostaria que eu vou colocar aqui na categoria de negativo, mas não é negativo, é uma coisa que você precisa ter, assim, que é disciplina, né? Você precisa ter disciplina para trabalhar em casa. E eu me lembro que quando eu contava que eu trabalhava em casa, as pessoas perguntavam, pô, você deve ser disciplinado. Eu não entendia aquilo. Eu falava, não sou disciplinado. Eu não me considerava um cara disciplinado, mas eu respeitava os prazos que eu estabelecia com os clientes. Tinha que entregar aquele trabalho, então a disciplina vinha indiretamente. E isso é muito importante. Eu sei que nem todo mundo tem essa disciplina direta ou indireta. Por exemplo, uma coisa que faz as pessoas caírem em tentação. Cara, videogame é uma coisa que muita gente tem dificuldade, que tem problema, vai inventar 1000 desculpas para parar de trabalhar e jogar um pouquinho o videogame. Isso é péssimo. Se você tem esse hábito, talvez não seja uma boa ideia trabalhar em casa. Eu já tive esse tipo de problema no comecinho da minha carreira, isso foi em 2005, por aí, que eu morava com meu irmão nessa época que eu recebi aquele cliente, eu morava com meu irmão naquela época e ele tinha um Xbox da primeira geração. Eu ficava louco com aquele videogame e a gente começou a dar desculpa para não trabalhar, não ir no mestrado, porque meu irmão fazia mestrado naquela época, acho que era, e a gente ficava jogando. Aí eu percebi isso, falei, cara, a gente precisa
se livrar desse videogame. E aí ele acabou vendendo aquele videogame, graças a Deus. Pequenas distrações que a gente tem em casa, assim, podem te prejudicar, exigem disciplina. Outra distração que pode ser complicada para muitas pessoas: comida. Em casa fica muito fácil você ir na cozinha e abrir a geladeira, né? Se você tem problema com comida, tem alguma compulsão ou come demais quando tá em casa, precisa ter disciplina para não deixar isso acontecer, né? Porque senão você vai engordar, meu, assim, muito rápido. Esse tipo de disciplina é necessário para quem quer trabalhar em casa. Claro que trabalhar em casa tem muito mais pontos positivos e tem muito mais pontos negativos, mas eu acho que esses que eu abordei até agora são os principais. Agora, se você pretende trabalhar em casa, eu vou te dar algumas dicas que podem te ajudar bastante. Tem algumas coisas que você pode fazer que vão te ajudar a conquistar o respeito das pessoas. Primeira coisa, se você tem um espaço bem definido para trabalhar, por exemplo, um escritório dentro da tua casa, isso é ótimo. Deixe claro para todo mundo que quando você está lá dentro daquele espaço, você está trabalhando. De preferência, fecha a porta, tá? Para as pessoas entenderem que você está trabalhando. Agora, se você trabalha no seu quarto, acordou de manhã, arruma a cama e tira o pijama. É muito importante que você tire o pijama. Se você vai ficar de bermuda e chinelo, se você vai botar um vestidão toscão, não importa, mas tira o pijama. Isso ajuda a conquistar o respeito das pessoas. E aí, meu, deixa claro que você está trabalhando. Se você puder fazer uma plaquinha e colar na porta do teu quarto ou na porta do teu escritório com o nome dessa sua empresa, faça isso. Mesmo que seja uma empresa informal, que seja só você trabalhando, se você já tiver um nome que você está utilizando para divulgar, faz uma plaquinha com esse nome e cola na porta do quarto. Deixa claro para todo mundo que naquele momento que você está lá dentro com a porta fechada, você está trabalhando. E agora vem a dica mais bizarra: seja antipático. Todo mundo que vier falar com você aí na tua casa, deixe claro que você está trabalhando. A empregada bateu na porta, você fala: agora não, estou trabalhando. Sua esposa veio te solicitar: agora não, estou trabalhando. Não importa, fala para todo mundo que você está trabalhando. A gente está no meio de um raciocínio, isso que a gente faz é uma coisa complicada. O nosso cérebro, ele demora um tempo para ele aquecer, para você pensar com velocidade. Desenvolver maquete eletrônica é muito assim. Quando você está modelando, você começa numa velocidade, dali a pouco, na hora que você vê, cara, você está modelando rápido pra caramba. O seu cérebro está aquecido. Se alguém te interrompe, você dá atenção para aquela pessoa, para você voltar a ter aquela velocidade que você estava tendo naquele momento antes da interrupção, vai demorar uns 10, 15 minutos para você conseguir retomar a mesma velocidade que você estava. Aquela interrupção é muito cara. Eu falava para todo mundo: nem se tiver morrido alguém você pode me interromper, porque o cara já morreu, não vai fazer diferença nenhuma eu terminar de trabalhar se a pessoa já está morta. Só me interrompa se for caso de emergência hospitalar, que aí sim cada minuto é importante para você socorrer uma pessoa. Aí você pode me interromper. Se não for uma emergência hospitalar, jamais me interrompa. Seja antipático com todo mundo que vier te interromper. Já deu para perceber que eu tenho um lado bem chato. Agora, uma dica para lidar com aquelas pessoas que não convivem na tua casa, mas que você encontra com frequência, é que você percebe que não te respeitam. Eu nem sei se eu devia falar isso nesse vídeo. Uma zoeira que eu fazia com essa galera. Eu falava o seguinte: você vai lá pro teu emprego pra picar cartão. Você só tá cumprindo horário pra poder ganhar o salário no final do mês. Você não faz nada de produtivo lá. Você é um picador de cartão. O que eu tô fazendo aqui na minha casa tá mudando o mundo. Eu tô impactando a vida de milhares de pessoas. O que eu tô fazendo aqui é extremamente importante. Eu não sou um picador de cartão como você. E aí eu ficava zoando essa história de chamar os meus amigos que tinham um emprego de verdade como sendo picadores de cartão. Isso ajudava a conquistar o respeito. Na primeira, o nego achava que era zoeira. Depois de um tempo, eles começam a pensar: puta, será que é mesmo? A brincadeira é pesada, mas ajuda. E isso é uma coisa que você tem que, hastear uma bandeira e começar a falar para todo mundo que o que você faz é extremamente importante. Você tá girando a economia do país. O que você faz é extremamente importante. Não importa se você tá promovendo produto afiliado, tá jogando na bolsa, tá desenvolvendo maquete eletrônica. Não importa. Deixa claro para todo mundo que o que você faz é extremamente importante. Isso ajuda.
ajuda a conquistar o respeito das pessoas. Agora, a minha opinião pessoal. Eu já te contei os pontos positivos, os pontos negativos e dei uma dica para quem está querendo começar a trabalhar em casa. Eu acho que trabalhar em casa é a tendência, é uma das melhores formas de trabalho que existem. Eu sou super a favor de trabalhar em casa, principalmente para quem está começando. Se você está começando agora, está querendo empreender, trabalhe em casa. É muito mais barato, é muito mais confortável, muito menos estressante. Na nossa área aqui de desenvolvimento de maquete eletrônica, trabalhar em casa é uma tendência e eu acho isso lindo. Eu acho muito bom que essa tendência está tomando força. Estou achando muito bom que cada dia que passa mais e mais pessoas estão trabalhando em casa. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e, claro, faça parte da nossa comunidade no Facebook. Vou deixar o link aqui embaixo, é aberto, todo mundo pode participar e lá a gente consegue compartilhar as nossas experiências. Um forte abraço e até o próximo vídeo.